quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula de ciências, oba! Mas você sabe que eu já tô ficando um pouquinho triste já porque eu tô com saudades de vocês. Hoje eu quero que você escreva ali no seu caderno a data de hoje. Olha só que bom, né? Que chegamos à última aula. Tudo certo? Você já está preparado ali para a nossa última aula?
Então, nessa aula, nós vamos fazer uma retrospectiva. E você já parou para pensar sobre quantas coisas legais que nós aprendemos esse ano? Nossa, foi muitas coisas, não é? Olha que quantas palavras novas! Olha só, misturas. Lembram lá das primeiras aulas? Sobre química, sobre micro-organismos, sobre substâncias, meteorologia, lembram? Transformações químicas, transformações físicas, sobre o coronavírus, a dengue, até esqueci de colocar a dengue aí, sobre a Covid-19, sobre decompositores. E essas siglas ali, ODS, lembram o que são os ODSs? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lembram que eu coloquei vários vídeos falando sobre sustentabilidade, não é? E tem mais, olha só. Astronomia, universo em expansão, sobre constelações, sobre astronáutica, sobre o gnomo, lembra que vocês construíram? Galáxias, cosmologia, viagens espaciais, sistema solar, ISS, oba, opa, o que é isso? ISS, lembram? Da Estação Espacial Internacional? Lembra que nós fizemos uma viagem dentro da Estação Espacial? Lembram disso? E OBA, vocês sabem o que é OBA? Lembram da Olimpíada Brasileira de Astronomia? Nós fizemos até um simulado a aula passada. Foram muitas aulas legais, não é? Lembram que nós falamos que o pão é uma mistura? O concreto que nós pisamos nas calçadas, nas construções, é uma mistura. O vidro, vocês sabiam que o vidro também é uma mistura? É um material muito interessante, o vidro, né? Porque ele é composto de areia, de calcário, de dolomita, barrilha, feldspato. Olha quantas substâncias. Lembram disso? Que as substâncias são feitas de elementos químicos. Estão lembrados dos átomos, substâncias, as moléculas, os materiais de que são feitos os objetos? Lembram disso? E olha só, vocês estão lembrados também aqui, olha lá, das transformações que nós vimos, que existem transformações reversíveis e não reversíveis. Estão lembrados disso? Por exemplo, um sorvete derretendo é uma transformação reversível. Eu posso colocar o sorvete de novo no freezer, ele volta a ficar no estado sólido. O gelo também, ele se transforma em líquido, depois sólido. Se eu ferver, ele se torna gasoso, mas ele pode voltar, não é, a ser líquido novamente. Então, olha lá, o anel, por exemplo, o ouro, ele pode se transformar em diferentes formas, né? Por exemplo, um anel e também um pedaço de papel, né? Se a gente amassa, ele pode voltar ele continua sendo papel, não é? Então, essas transformações são chamadas de reversíveis, transformações físicas. Estão lembrados disso? Mas tem algumas transformações que não podem ser desfeitas, né? São irreversíveis. Por exemplo, lembram daquele experimento que nós colocamos o vinagre no leite? Não tem como voltar mais, não é? E quando a gente coloca fogo num papel ou no fósforo, é uma transformação irreversível, não tem como fazer voltar mais a madeira, o papel, voltar a ser papel. Ou quando a gente aquece alguma coisa, por exemplo, um ovo, não é? Vamos fritar um bife, uma carne, não tem como voltar a ser mais como antes, não é? Não podem ser desfeitas. Então, são transformações irreversíveis. Lembram dessas experiências que nós fizemos aqui? Depois também, vocês lembram do apodrecimento que nós fizemos aqui com a ração? Lembram que nós vimos a decomposição? E ali é uma transformação química também, provocada por fungos e bactérias. Lembram que nós falamos sobre eles? Os fungos e bactérias que são os seres decompositores. E aí nós entramos nos seres
e pluricelulares. Daí nós falamos das bactérias, dos protozoários. Lembram que eu trouxe o microscópio para vocês e nós vimos os protozoários se movimentando naquela água parada? Lembram disso? E depois nós construímos um modelo de célula. Lembram que vocês fizeram tantos modelos que eu recebi de células de bactérias, não é? E aí os seres pluricelulares, não é? Os fungos, os animais e as plantas são seres pluricelulares que contêm muitas células. E as células desses seres pluricelulares são constituídas de membrana, citoplasma, núcleo. Estão lembrados disso? E também quando nós falamos que nós, né, o nosso corpo é constituído de muitas células que se organizam em tecidos, que vai constituir os órgãos, os sistemas e o nosso organismo como um todo. Lembram desse conteúdo? Isso é super importante para o ano que vem, hein? No 5º ano, vocês vão rever algumas desses conteúdos com o seu professor, a sua professora, mas vocês já chegam lá falando, eu já sei isso, porque nós vimos nas videoaulas, não é? E aí também, pessoal, vocês lembram que nós falamos de um conteúdo ali bem legal que é fotossíntese? Lembram da fotossíntese? O que é fotossíntese? Então, olha aqui, ó. A fotossíntese é uma transformação química também, onde a planta utiliza a água do solo. Observem bem essa imagem ali, ó. A água do solo, o gás carbônico do ar, a energia do sol e produz glicose e o oxigênio. Estão lembrados disso? Então, a fotossíntese é um fenômeno químico muito importante, né? E quem faz fotossíntese? As plantas, as algas e algumas bactérias, não é? E nós chamamos, então, esses seres que fazem fotossíntese de seres produtores, porque produzem o seu próprio alimento. Já nós, lembram dos animais? Somos consumidores, lembram dos animais herbívoros? Olha ali, ó, trouxe um exemplo, a anta, né, que é um animal herbívoro, é um consumidor, né? Aqui um carnívoro, ó, uma lagartixa comendo um inseto, é um animal carnívoro, tá? E tem os onívoros, né, como por exemplo algumas aves, o periquito aqui, por exemplo, ele come insetos, come plantas, não é? E aí, quando nós falamos em produtores, consumidores e decompositores, vocês lembram de quê? De cadeia alimentar. Lembram disso? Ó? Olhem esse esquema aqui que é muito legal. As plantas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Aí o gafanhoto come a planta e ganha energia. O sapo come o gafanhoto e ganha energia. A cobra come o sapo e ganha energia. O gavião come a cobra e ganha energia. Então, a passagem, né, de um alimento de um ser para o outro, nós chamamos de cadeia alimentar. Lembram disso? Então, tá joia. Olha aqui essa imagem. Vocês estão vendo que tem vários seres vivos no ambiente? E aqui nós podemos tirar várias cadeias alimentares, né? Olha só, eu trouxe aqui uma planta, o preá come a planta, então a energia da planta vai para o preá, que a cobra come o preá, então a energia do preá vai para a cobra, e depois o gavião come a cobra, a energia da cobra vai para o gavião, tá certo? E depois um dia todos morrem e são decompostos por fungos e bactérias. Lembram desse esquema das cadeias alimentares, dos jogos que nós fizemos? E aí também, vocês lembram desse conteúdo aqui sobre os ambientes da Terra? Lembram que nós trabalhamos o Ártico, os desertos, a Antártica, as savanas africanas, a floresta amazônica e a Mata Atlântica? Lembram que nós trabalhamos
com os seres vivos desses ambientes, os animais, as plantas e as relações ecológicas ali que existem dentro desses ambientes. Então, nós falamos das cadeias alimentares desses ambientes. Estão lembrados disso? Lembram que a professora Alessandra começou com a contação de história daquele livro das irmãs Klink, chamado Férias na Antártica? Foi aí que tudo começou, não é? Que nós conhecemos os animais que vivem lá na Antártica e como que elas foram passar umas férias lá na Antártica. Olha só que lugar bacana, não é? E depois vocês lembram também que nós fomos para a África, junto com a Bia, na história que a professora Alessandra contou para gente, e lá nós conhecemos 2 ambientes bem legais, não é? O deserto do Saara e as savanas africanas. Lembram disso? E lá nós conhecemos também muitos animais que vivem nesses 2 ambientes e as relações alimentares ali dentro desses ambientes. E vocês construíram muito bem várias cadeias alimentares desses 2 ambientes. E também lembram que nós fomos para a Amazônia com a Pilar? Lembra do Diário da Pilar? E aí a professora Alessandra contou um pouquinho para a gente sobre a floresta amazônica. Lembram que é a maior floresta tropical do mundo, não é? Quantas coisas nós aprendemos lá com a floresta amazônica, não é? E aí a atividade que foi proposta era de fazer fichas dos animais desse ambiente. Lembram disso? Que a Pilar ensinou a gente ali a fazer da sucuri e da preguiça, não é? Por último, nós fomos à Mata Atlântica. Lembram que nós fomos com a Nina até a Mata Atlântica? E a professora Alessandra também contou um pouquinho sobre esse ambiente aqui nosso, não é? Da Serra do Mar, que é a Mata Atlântica. E aí, não é, pessoal? Nesse último trimestre, nós estudamos, então, cosmologia, astronomia e astronáutica. Lembram da diferença entre esses conceitos? O que é a cosmologia, a astronomia e a astronáutica? Estão lembrados disso? Cosmologia que estuda o cosmos, o universo, né? E a astronomia que estuda o sistema solar, os astros, os fenômenos astronômicos. E a astronáutica que estuda as máquinas, as tecnologias das naves espaciais e viagens, né, ao espaço. E lembra que nós começamos com a atividade de construção de um modelinho de foguete? E também sobre os trajes espaciais, como que os astronautas sobrevivem, né, nas viagens e que tipo de roupa que eles utilizam. Lembram que nós falamos sobre o treinamento, várias coisas aqui sobre as viagens espaciais, não é? Lembram das viagens espaciais? Lembram que nós fizemos uma linha do tempo contando? Estão lembrando ali, gente, ó, da Laika, que foi o primeiro ser vivo, né, na Sputnik 2, estão lembrados disso? E o Yuri Gagarin, em 1961, que foi a primeira pessoa a fazer uma viagem ao espaço, né? A Valentina, que foi a primeira mulher, com a Vostok 6. E depois, lá em 69, né, os primeiros que chegaram à Lua, o Neil Armstrong, o Edwin Aldrin, lembram disso? E depois, em 1984, uma astronauta permaneceu no espaço fora da nave, né? Ela bateu o recorde de uma mulher, não é? E aí, em 1990, o telescópio Hubble, que foi um marco até hoje, né? Há 30 anos ele está lá, fazendo imagens do nosso universo. Também aqui, gente, lá da ISS, em 1998 foi construída a Estação Espacial Internacional. E a partir daí, nossa, as viagens espaciais tomaram outro rumo, não é? Aqui em 2003, né, o primeiro taikonauta, lembram que é um oriental, né? E Marcos Pontes, o nosso brasileiro, em 2006 também foi ao espaço. Aí, gente, as viagens espaciais, né, até a ISS,
a partir de 2011, quando foi inaugurado, aí começou. Lembram que nós fizemos uma viagem, nós entramos dentro da ISS, não é? Que bacana que foi, não é? Vocês gostaram de trabalhar com essas viagens espaciais, a história, né, de saber como os astronautas vivem lá no espaço, não é? Aí nós voltamos aqui para a Terra, né? E fomos estudar as direções cardeais. Estão lembrados disso? Olha só, fizemos o gnomo, né? Para descobrir aonde está a direção do Sol, onde que é o leste, oeste, o norte, o sul, lembram disso? E aí nós entramos nos movimentos da Terra, né? O movimento de rotação. Olha essa imagem aqui, que nós, né, vimos por que acontecem os dias e as noites, que é devido ao movimento de rotação da Terra. Depois nós vimos as fases da Lua, estão lembrados? E falamos um pouquinho da Lua, não é? Que a Lua é um astro iluminado, ela não tem luz própria e ela faz um ciclo lunar, estão lembrados aí das fases da Lua, não é? Então, a lua nova, a crescente, a cheia e a minguante, não é? E por fim, não é, gente, nós começamos a estudar o sistema solar, não é? Lembram disso? Eu vou revisar aqui com vocês aquele vídeo que eu passei na aula passada para vocês terem a ideia do sistema solar como um todo, do tamanho dos planetas e das distâncias em relação ao Sol. Vamos relembrar aí por meio do vídeo? À medida que nos afastamos, a Terra diminuiu. Finalmente, ela ficou do tamanho de uma bola de gude. A mais bela bola de gude que você pode imaginar. Vê-la deveria mudar um homem. Se você procurar uma imagem da Terra e da Lua, você encontrará uma imagem como elas estão bem próximas. Algo assim. Mas, na verdade, a Terra e a Lua estão a essa distância. Essas são a Terra e a Lua em escala. Aplicando o mesmo conceito ao sistema solar, todas as imagens do sistema solar que nós já vimos não estão em escala. Se você colocar as órbitas em escala num papel, os planetas ficam microscópicos e você não conseguirá vê-los. Não há nenhuma imagem que te mostre de verdade como é visto de fora. A única forma de ver um modelo em escala do sistema solar é construí-lo. Bem-vindos ao deserto de Black Rock. This is Alex. I'm Wiley. Esse é o Alex. He's going to be behind the camera. Ele estará por trás da câmera e eu estarei provavelmente cometendo muitos erros na frente da câmera. Nós temos 36 horas para medir as distâncias, traçar as órbitas e montar uma filmagem time-lapse de uma montanha próxima. Para criar um modelo em escala com a Terra do tamanho dessa bola de gude, você precisa de 11 quilômetros de espaço vazio. Por isso estamos aqui. Por que vocês vieram? Eu não tenho...
Agora é So perto de right now, 7 it's horas da about manhã. 7 a.m. We just woke up right before the Acordamos sun's about pouco to antes do rise. sol nascer. We Estamos are na on órbita da Earth's Terra. orbit. O Willie Wiley's está ali over there segurando o holding nosso our sol. sun. Música bonitinha Cue e the dramática para o dramatic sol nascer. sunrise music. Se montamos o So if we've made nosso our model modelo correctly, corretamente, your a sua perspective perspectiva de onde a from Terra where está no Earth is modelo on the model será igual à will sua perspectiva de match estar your na Terra perspective real. from standing on the real Earth. Então, se você So olhar if para you o look Sol, back at the sun, verá que you'll o see Sol that do the model modelo e sun o Sol real and the têm real sun exatamente o mesmo are the tamanho. exact same size. Assim, você pode saber que as And that's how you proporções can estão tell corretas. that the proportions are correct. Há 24 pessoas em toda a história da espécie humana, milhões de pessoas, que já viram de fato a circunferência completa da Terra com os próprios olhos. Após o café da manhã, os astronautas foram para a sala onde vestiram o traje espacial. Essa é a tentativa do homem de chegar à Lua. 0, temos a decolagem. Decolagem às 7h51. Na órbita da Terra, o horizonte é levemente curvado. Indo para a Lua, o horizonte lentamente se curva e de repente você está vendo algo que é muito estranho, mas é muito familiar. Oh meu Deus, veja aquela paisagem ali. Uau, isso é lindo. Você coloca o polegar para cima e pode esconder a Terra atrás do polegar. Tudo o que você já conheceu, tudo atrás do seu polegar. Menor do que isso, lá em cima. É muito bonito. Você poderia chorar. E é isso que eu queria tentar capturar. Estamos em uma bola de gude flutuando no meio do nada. Quando você fica face a face com isso, é desconcertante. It's staggering. E aí, lembram do vídeo, então, sobre as escalas de redução, tanto do tamanho dos planetas, quanto da distância deles em relação ao Sol? Muito legal esse experimento, né? Se a gente pudesse fazer também. Mas lembram que eu mostrei para vocês na aula passada a simulação da OBA, não é? Que nós fizemos lá com os tamanhos, não é? E depois, se vocês quiserem fazer em relação às distâncias no pátio da escola ou na rua, né? Isso também, olha que bacana, seria legal de fazer uma atividade ali com os seus familiares, os colegas, não é? Fica uma ideia aí. Mas, olha, gente, para nós resumirmos um pouquinho sobre o sistema solar, vocês lembram deste quadro aqui que nós completamos? Você conseguiu completar ele nas aulas passadas? Olha só, que nós falamos dos 8 planetas do sistema solar, falamos das distâncias deles em relação ao Sol. Então, aqui, por exemplo, Mercúrio está a quase 58 milhões de quilômetros do Sol. Milhões, hein? E olha só, Netuno, por exemplo, ele está a 4 bilhões e 500 milhões e 300 mil quilômetros de distância do Sol. É muito grande o sistema solar, né? Vocês conseguem imaginar? Depois os satélites, né? Quantas luas tem? Então a Terra tem uma, Marte tem 2 luas, e Júpiter tem 79, Saturno 82 luas, não é? E depois uma coisa bem curiosa aí, que eu quero que vocês possam depois estudar melhor, que é a duração do dia e do ano em cada planeta. Olha só que legal, aqui na Terra, o dia tem mais ou menos 24 horas, não é? E o ano tem 365 dias. Mas em outros planetas, por exemplo, lá em Urano, o dia tem 17 horas. E o ano tem 87 anos e 7 dias aqui da Terra. Vocês já imaginaram isso? Então, é bacana a gente saber, né, quanto
tempo dura a rotação e a translação ali de cada um dos planetas do sistema solar. Vocês gostam de observar o céu? Então, aproveitem ali as férias também, num dia que o céu estiver limpo aqui em Curitiba, e observar o que é possível ver aí. Eu trouxe aqui para vocês, olha só, os destaques do céu desse mês de dezembro ainda. Nós temos ainda uns 15 dias aí pela frente, não é? E venho aqui sugerir, então, como tarefa, né, que é a última aula, mas tem tarefa sim, que vocês se programem e observem os fenômenos astronômicos que estão em destaque nesse mês de dezembro, tá? Então, vejam lá, primeira coisa, as fases da Lua, não é?
Outra coisa também que nós podemos ver ainda é a chuva de meteoros. Essa chuva ela vai acontecer, já aconteceu, né, no dia 13, 14, foi o pico, mas até hoje ainda, se vocês tiverem oportunidade de observar o céu, nós podemos ver ainda até o dia 17, nós podemos ainda ver a chuva de meteoros, né? Então, gente, aproveitem ali as férias para observar muito o céu, tá? É uma oportunidade única aí de vocês observarem. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa aula, né? Eu quero, né, deixar aqui para vocês algumas lembranças, uma fala assim que para vocês guardarem ali no coraçãozinho de vocês, né? Que nós aprendemos muito aqui durante esse tempo, né? Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, nós encontramos uma forma, um caminho, não é, para poder continuar levando o conhecimento aí até você, né? E nós conseguimos, gente, a gente se uniu e conseguiu, sabe? Porque, olha só, essa frase aqui que eu quero que fique bem guardadinho ali no coração de vocês, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos, não é? Eu acho que foi por isso que nós conseguimos, né? Porque nos unimos professores, professoras, a escola, a direção da escola, a família de vocês, né? Todos os estudantes da rede municipal de ensino, as equipes todas que participaram da produção desse material, não é? E dessas videoaulas, a Secretaria Municipal de Educação, todos se uniram para conseguir, né, chegar aqui onde nós chegamos, né? Então, agradeço muito a todos, né? E também, né, pensar assim que nós conseguimos, essa é uma vitória, tá? Eu trouxe uma tarefa aqui para vocês. Ih, professor, uma tarefa? Sim, eu quero uma tarefa bem legal, ó. O ano que vem você vai para o 5º ano, tá? Então, a tarefa, eu quero que você deixe ali um presente para a escola e para os seus colegas que vão para o 4º ano, o ano que vem, sabe? Esses que estão no 3º vão para o 4º. Então, eu quero que você faça um livreto, assim, um livrinho, contando um resumo de tudo que você aprendeu aqui
nesse ano, né, nas videoaulas, com as atividades complementares da sua professora, do seu professor, tá? Use sua criatividade para fazer ilustrações, resumos, mapas mentais, atividades, vocês podem fazer cruzadinhas, como se fosse um caderno para quem vai entrar agora no 4º ano, deixar ali a sua lembrança, deixar a sua marca, não é, gente? Isso que importa, é nós deixarmos sempre a nossa marca, dizer que nós fizemos alguma coisa, né? Não ficamos parados. Então, eu quero encerrar, né, dizendo assim que amigos são como o vento. Às vezes está perto e outras vezes estão longe, mas são eternos em nossos corações. Eu quero deixar aqui assim um grande abraço para vocês, não é? Dizer que vocês moram aqui no meu coração e espero o ano que vem vê-los novamente aqui nas videoaulas ou na escola, né? Então, gente, por hoje é só. Vamos entrar em férias para recarregar as nossas baterias, não é? Para recomeçar com muita energia, tá bom? Tchau, pessoal! Eba, férias! Uhul! Tchau!